Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles ainda defendem um povo, faz um rádio novo e a povo correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da canção. Toda noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de lista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de lista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h03 na Paraíba, o que vamos apresentar no programa de hoje. Navio com 3.000 carros novos é abandonado no Oceano Pacífico. Desaprovação do governo Lula chega ao pior índice deste mandato. Cigarro eletrônico explode e provoca queimaduras em metade do corpo de mulher. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, diz que a corte não está legislando. Reestruturação da Polícia Militar é aprovada na Assembleia Legislativa da Paraíba. Você vai entender o que muda na PM estadual. Alexandre de Moraes decreta prisão da deputada Carla Zambelli. Como será que vai reagir a Câmara dos Deputados? O cotidiano brasileiro, os destaques da política estadual e os enfoques da política nacional. O Cidade em Revista está no celular, no rádio, no computador, no tablet, na rede social que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 na Paraíba. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999 9
9999-1000. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Você já parou para pensar em lava os dentes usando água? Se alimenta usando água, se locomove em veículos que utilizam umidade. E você já parou para pensar no que vai acontecer se a água acabar? Não desperdice água. A conta vai ser paga por todo mundo. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Hora certa. São 18h09 na Paraíba, precisamente 6h09 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô queridos amigos, saudações sinceras a todos, espero que estejam bem. Chove em boa parte do litoral nordestino, essa chuva entra estado afora e atinge aqui a nossa região de Campina Grande, chove aqui no Agreste, chove na zona da mata, chove no Brejo, chove em parte do sertão, não sei se ali de Junco do Siridó para frente, tá pingando. Minha amiga Bernadette Oliveira, que deve estar lá em Equador, Rio Grande do Norte, pode informar se chove em Equador, naquela região ou não. Mas o fato é que por aqui a temperatura deu uma quedazinha, tá melhor para se passar o dia. Quando o sol aparece, hoje apareceu em alguns momentos,
é muito quente, esquenta rápido, mas aí as nuvens prevaleceram, as nuvens encobrem o sol e as nuvens carregadas despejam água, não é assim? Outro dia eu estava explicando ali a um colega de rádio que está chovendo, e eu fui explicar, digo, olha, está chovendo aqui embaixo, o avião decola tranquilo, e e por que o sol não chega aqui embaixo? Porque a nuvem não deixa, meu filho, ela bloqueia o sol. Ah, tá, não sabia que era assim não. O sol não para de brilhar não, está brilhando lá o tempo todo. A nuvem é que impede a passagem da luz solar. Quando a nuvem não tem água, apenas fica aquela sombra. E quando ela está carregada d'água, despeja a água, São Pedro abre a torneira e começa a chover por aqui. Chuva atrapalha? Atrapalha algumas coisas, é verdade. O sol também atrapalha. O vento também atrapalha. Não é assim? Quando tem terremoto, quando tem furacão, quando tem maremoto, onda gigante, todos esses fenômenos servem para algumas coisas e atrapalham outras coisas. Nós é que temos que nos adaptar. Pare de falar mal da chuva, não reclame, a chuva faz bem, a chuva traz mais benefícios do que prejuízo. Não há produção agrícola sem água, seja da chuva ou da irrigação. Nós não vivemos sem água, nem vegetais, nem animais, precisamos, é assim, precisamos nos conformar com as coisas como elas são. Nós é que precisamos nos adaptar às coisas da natureza. E outro dia eu falei que não é a Igreja Católica que tem que se adaptar fiel, que às vezes o cara é infiel, travestido de fiel. É quem resolve ser participante ou praticante de uma determinada religião, se adapta a ela. Tá ruim, não está como eu quero, saia, tire o time, vá para outra religião. Se a outra também não lhe agradar, você vai pulando de galho em galho até encontrar um galho que lhe agrade ou não. Não é assim? Desse jeito. Ontem eu recebi algumas reclamações porque não citei as pessoas que frequentemente estão no painel do Rádiosnet, e aí tem gente do Brasil todo, é porque é muita coisa num juízo só. Muita coisa para Paulinho Roberto resolver sozinho, tem que ler as notícias, tem que comentar com vocês, não é, seu Ali Policarpo? Hein, Arizomar? Cadê meu amigo Lídio Meira, lá na fazenda, região de Oliveiros? Lídio hoje estava se lamentando nas redes sociais porque morreu um dos amigos dele. Aí eu fui olhar quem foi o amigo que faleceu. Foi um cão, um cachorro, um dos cães dele, o Brad. É triste, meu amigo, quando você se apega a um animal, pode ser o bicho que for, de um pequeno bicho de pena, a partir de um beija-flor, até chegar a um elefante. Se você gosta do bicho, ele passa a fazer parte da sua casa, da sua convivência diária, da sua família. Quando esse animal morre, quando adoece, quando está triste, você sente, você tem as mesmas sensações que tem quando um outro ser humano da sua família adoece. Mesma coisa. O desejo é que aquele animal fique bom logo, volte a ficar alegre, corra para lá e para cá, brinque com você do mesmo jeito. Mas o bicho, quando está doente, nós é que temos que perceber, porque ele não sabe dizer, e o animal também tem o tempo de nascer, o tempo de viver e o tempo de morrer. É igual a gente aqui. A gente aqui sabe que vai morrer, o bichinho não sabe. Mas realmente causa uma tristeza danada. Nos últimos anos eu perdi muitos dos meus animais com os quais convivi um tempão. Você fica triste, mas aí tem outro, ou quando não tem você consegue outro e vai passando o carinho para aquele outro, entendeu? Aos poucos vai esquecendo, porque o outro supre aquela ausência, embora todas as vezes que você lembre, você de certa forma sente aquela saudade danada, né? Que é uma sensação realmente muito ruim. Luiz Rocha diz aqui, rapaz, para esquentar o clima é preciso sopa bem quentinha e professor Uba de lado. Melhor não tem. Tem. Para complementar, você tem que ter a sopa quentinha, tem que ter o professor Uba e tem que ter outra criatura perto de você, né não? Para esquentar ali e tal.
fazer um cafuné. Tem as horas de ficar só, que podem ser horas boas, dependendo do momento, das circunstâncias, e tem aquelas horas que a gente precisa de companhia. O ser humano é um ser sociável, tem que estar acompanhado. Irailson de Freitas, boa noite Adriano, oficial de justiça lá de Esperança. Emanuel Erivan, quem mais? Antônio Clemente. Aqui está chovendo, Paulo, em Pocinhos. Quando chove em Boa Vista ou Pocinhos, e quando chove nas duas cidades ao mesmo tempo, aí está chovendo em tudo que é lugar, viu? Assis do Santa Bárbara, boa noite. Doutor Tony Helrisson, lá em Fortaleza, Ceará, boa noite. Vamos mandar um tênis dessa cor aí, doutor Tony Helrisson, para Araújo Neto. Um tênis desse aí, fosforescente. Será que Araújo usaria? Eu não sei. Araújo tem certas cores de roupa que ele diz que não veste, não. Eu visto roupa de qualquer cor. Tem isso não. Na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, lá na Zona Leste, menino macho, como dizia minha avó, não usava uma roupa verde. Não, verde era cor feminina, quando era pequeno. Cor de rosa nem pensar, podia não. Uma vez mamãe inventou de comprar uma calça verde, na cor verde, meu amigo, onde eu chegava com essa calça era a maior gozação do mundo. E existiam esses preconceitos antigamente, né? Hoje não tem mais isso não. Essa história aí de um sujeito lhe pedindo explicação sobre o porquê de o sol não aparecer quando chove é engraçado, mas é verdade. E tem gente que não sabe. Porque nem todo mundo andou de avião. Nem todo mundo presenciou aquele tapete enorme de nuvens, aquele tapete, você vê, para cima tudo azul, para baixo o tapetão de nuvens, e a terra, em determinados momentos da viagem, fica invisível, você não vê. Não é? Wellington Dantas, de Djalma Neves, boa noite. Meu amigo Adalto Marques, o poeta lá em Esperança. Coronel Weber, boa noite. É tanta gente aqui escutando o programa, vocês aguentam essa charopada, hein? Pessoal aqui de João Pessoa, de Belo Jardim, Pernambuco, de Solânia, Recife, Alagoa Grande, Valinhos em São Paulo, Alagoa Nova, Esperança, Areial, Vitória da Conquista na Bahia, Paiê, Santa Rita, Equador no Rio Grande do Norte, Queimadas, Campinas, com S no final, que é lá em São Paulo. Obrigado aos amigos que estão em Pocinhos, em Areal, o pessoal que está agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Simões Filho, Barreiras na Bahia, Sergipe, capital de Aracaju, capital sergipana. Quem mais? Olha aqui, Brasília, Distrito Federal, estou vendo, Parnaíba no Piauí, boa noite. Boa noite, Caicó, terra boa, meu xodó. Tenho excelentes recordações de Caicó e outras recordações não tão boas, mas a vida é assim, tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa que é bom a gente lembrar, tem coisa que é ruim a gente lembrar, né, Carlinhos? Carlinhos está lá com o João do Inhame Raposeiro, lá em Massaranduba, escutando a gente agora. Marcos Farias em Esperança, na escuta para as reflexões dos fatos mais importantes do dia de hoje. Pois é. A gente está aqui, muitas pessoas falando sobre Carla Zambelli, mas meu amigo, eu não vou ler essas coisas aqui. Esses desaforos eu vejo aqui, mas não vou ler, né? Porque não são coisas convenientes para a gente estar publicando. As opiniões se dividem, do jeito que tem gente criticando a deputada, tem gente elogiando. Há essa divisão hoje, os extremos no Brasil. Um lado tudo está certo, no outro tudo está errado, aí o outro lado pensa do mesmo jeito. E de pensamento em pensamento, de ideia em ideia, de raciocínio em raciocínio, nós vamos tocando o barco por aqui. Não é, Juscelino Salles? São 6h20. Meu amigo João Luiz, bombeiro militar, está de folga lá no sítio Gaspar, município de Mogeiro. Ele disse que chove, viu? Chove, os agricultores estão plantando novamente, porque realmente esse ano parece que na época de plantar mesmo não choveu o suficiente, não é? Pois bem,
aquela fava lavandeira está de R$ 1.100 a saca de 60 quilos. Por isso que você vai tomar uma favinha por aí nos restaurantes, nos bares, e o preço também subiu. O preço aumentou. Tem favinha de 15, tem favinha de 18, tem favinha de 25, tem favinha de 35, dependendo do lugar. Mas você paga também pelo ambiente, né? O ambiente aqui tem uma despesa menor, o custo é menor, o preço final também é mais baixo. Onde tem luxo, tem mordomia, tem ar-condicionado, tem garçom com aquela gravata borboleta, tem uma moça bem bonitona para lhe atender, toda charmosa, né? Que saltão ao toque, toque, toque. Quando anda, chega, parece uma cobra, uma serpente. Aí está no custo. Está no custo. Ontem tinha um cidadão reclamando num programa de rádio porque um determinado posto de combustível estava vendendo gasolina por R$ 5,90, parece, e na outra era 6 e não sei quanto. Aí disse, como é que pode, rapaz? Na mesma cidade, pode, meu filho. É porque você nunca comprou e nem vendeu nada, você nunca foi comerciante, tem bodegueiro como eu, nem entende dessa mecânica. Os custos. Se eu faço aqui as minhas contas, sei por quanto o produto chegou no meu estabelecimento e boto a minha margem de lucro ali, minha despesa, calculo tudo, e eu sei que vendendo a R$ 5,90 eu estou ganhando um pouquinho, mas estou ganhando, eu boto a R$ 5,90. Só que o outro posto lá é maior, tem mais pessoas trabalhando, tem uma loja de conveniência, tem um cafezinho quando você para, tem um bombom, um chocolate, isso e aquilo, um calibrador ultramoderno, tudo aquilo está no preço. Aquela moçona bonitona que chegou assim, quando você parou, ela se debruçou, botou quase o corpo, o busto para dentro do carro, aparecendo aquele decote generoso. Ui, Ave Maria, aquilo ali está no preço também, Major. É diferente de você parar num postinho ali que só tem um bombeiro fedorento, feio, com a roupa toda suada, um cheiro podre de suor, a suvaqueira. É diferente, aí aquilo tudo é mais barato, entendeu? A gente tem que ter essa consciência. Doutor Wilson Siqueira disse que só vai naquele posto onde a mocinha atende. Mas, meu amigo, é um decote que eu vou dizer uma coisa. Logo eu, que mamei durante 2 anos, eu sou um ser mamador, sou um mamífero nato. Parei, deixei de ir nesse posto. Estou indo mais não. Eu dá vontade de abastecer o dia todo. Passei hoje no Ferro de Engomar. E lá estava o Cabeça Branca Araújo Neto, ao lado de Ricardo Maia. Tinha 3 garrafinhas vazias na mesa onde eles estavam. Não. Mas eu acho que não, aquilo ali, eles chegaram, aquelas garrafinhas já estavam por lá. Araújo estava só na branquinha. Isso, o Wilson Siqueira, deixa Araújo Neto em paz, rapaz. Você foi ao Bar da Fava sábado aqui em Esperança? Não fui. Eu não fui porque após a entrevista lá na Rádio Ban, fui direto para a casa de Cleude Lima e Cuca, com o Dr. Gildo Lima do Nascimento. E lá a gente recebeu alguns amigos. Não fui dessa vez ao Bar da Fava. Nem precisava ir, porque o banquete que Cuca, a esposa de Cleude, preparou, meu amigo, de caldo de peixe peneirado, sem perigo de ter espinha para enganchar na garganta, a fígado acebolado, farofa d'água, aquela farofa branca com cebola roxa que sai lá em Manel da Carne de Sol. Um verdadeiro banquete para a gente se refastelar, e não tinha razão nenhuma para ir no Bar da Fava, mas o Bar da Fava é sempre um ambiente que eu frequento desde que inaugurou. Vá lá e olhe, está escrito na parede, o ano da inauguração. Como diz um amigo meu, um amigo diz assim, eu não sou pai de santo não, mas baixei ali, pronto. Eu já baixava em Esperança quando o Bar da Fava inaugurou. No dia que você for lá, olhe na parede qual foi o ano. Paulinho foi um dos que participou. Não, eu sou um dos que participaram, eu era um. Então eu sou um dos que participaram. Saudação a todo mundo aí de Esperança. Boa noite. Olha só o que escreveu aqui, Neuza. Vou lhe convidar para comer um fígado acebolado também aqui na minha casa. E eu vou combinar o dia direitinho, capricho no tempero.
Capriche no tempero, fígado acebolado é gostoso para quem sabe preparar. Se não tiver uma pimenta daquela boa, diga que eu levo a minha. Eu gosto do fígado acebolado e apimentado. Se não tiver uma legítima do professor Uba, eu levo. Levo também o limão para espremer, né? E levo a boca para comer, degustar o seu Figueiredo. Vocês começam com esse moi-moi, o tempo vai passando e cadê as notícias, hein? Cadê as notícias? Precisamos degustar as notícias. Precisamos nos inteirar do que está acontecendo. Precisamos saber o que foi que a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou hoje relacionado à Polícia Militar do Estado. Aprovou um projeto de lei complementar e também um projeto de lei ordinária que reestruturam a Polícia Militar e alteram as regras para promoção. As matérias foram encaminhadas pelo governador João Azevedo e contou com votos dos governistas e dos oposicionistas. Ninguém ia votar contra algo bom para os policiais, não é verdade? O bloco oposicionista chegou a sugerir uma emenda para que os militares que tivessem sido licenciados dos seus cargos, postos ou funções fossem reintegrados na PM. O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, porém afirmou que a medida não seria constitucional ou seria constitucional. Não sei. Seria, no caso, inconstitucional. Por isso, Adriano sugeriu a apresentação de um projeto de indicação ao Poder Executivo que possa beneficiar também os militares que estão na reserva. O líder da oposição destacou a importância da aprovação da matéria, mas disse acreditar que poderiam ter conquistado mais benefícios ainda para os policiais. Porque, segundo ele, depois de 7 anos e meio do governo João Azevedo, tem-se a certeza de que os avanços poderiam ser maiores. Temos a convicção com gostinho de quero mais. Se esse governo cumpriu parcialmente a sua obrigação, quem pode oferecer o que é justo e necessário para a polícia é a Assembleia, disse o líder, que é o deputado líder da oposição. Aí o cara escreveu tudo aqui no texto, mas não botou quem é o líder da oposição. Eu sei que o líder do governo é o deputado Chico Mendes, que destacou o que chamou de compromisso do governador para com a matéria. O texto do projeto referente a essa lei orgânica da Polícia Militar define os níveis organizacionais da instituição, sendo o nível estratégico constituído pelo Comando Geral, Subcomando Geral, Estado-Maior Estratégico e o Alto Comando. Já o nível tático é formado por departamentos, órgãos da direção superior, responsáveis pelos macrosistemas da corporação, além do operacional, constituído pelos batalhões e pelas unidades de apoio. A lei orgânica também cria o Centro de Mediação de Conflitos, que irá coordenar as operações de reintegração de posse, o Comando de Operações Policiais Especiais, que vai atuar em situações delicadas, e o Centro de Apoio Técnico, que será o responsável pelas ações cibernéticas vinculadas à inteligência e à segurança cibernética da própria corporação. A estrutura organizacional ainda prevê os novos comandos de operações de choque, policiamentos especializados, o Regional 4, novos batalhões de policiamento de choque, força tática, grupamento de operações aéreas e a Companhia Independente de Policiamento com os Cães, o Canil, diretorias de inteligência, contra-inteligência, tecnologia e inovação, além de novas unidades de apoio e novos batalhões de policiamento de áreas. Já o projeto de lei que trata das promoções por merecimento e antiguidade dos oficiais dispõe sobre critérios para a ascensão na carreira. Com o projeto enviado ao Poder Legislativo, fica definido o período mínimo de permanência
em cada grau hierárquico, sendo 12 meses para aspirante a oficial, 4 anos para segundo tenente, 4 anos para primeiro tenente, 48 meses também para capitão, 3 anos para major, 36 meses igualmente para tenente coronel. Além disso, os músicos e oficiais da administração poderão ser promovidos a tenente coronel, quando antes o último posto era o de capitão. Grosso modo, resumidamente, foi isso aqui que a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou no dia de hoje. Vai daqui a nossa saudação a todos os policiais militares, aos amigos também da Polícia Civil, aos bombeiros militares, Exército Brasileiro, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. O Brasil tem polícia ferroviária, tem polícia marítima, tem polícia para subir na árvore e soltar o gato que está lá em cima, o gavião marvado. Tem umas 50 polícias no Estado brasileiro, e esse povo trabalha muito e merece ganhar muito bem, embora isso ainda não tenha acontecido. Tem melhorado, melhorou um pouco, melhorou até bastante, mas ainda não é o ideal. Mas, de passo em passo, você chega lá no alto da escada. E como diz o colega radialista Edilson Costa, o Edilson Lombardi, de grão em grão é que a galinha enche a barriga. Aí Paulo Rogério disse: meu amigo, galinha não tem barriga, não tem papo. Aí ele diz: papo ou barriga, o milho enche do mesmo jeito. São 6h33 agora. Estou fazendo aqui o programa, conversando com vocês, e de olho aqui numa parede lateral, porque quando eu construí esse estúdio, eu achei de botar 2 janelas para clarear um pouco mais durante o dia, luz natural, ou se quisesse até abrir a janela para entrar um arzinho externo e tal. E mandei fazer, encomendei umas janelas corrediças, aquelas que correm lateralmente, abre e fecha, de madeira de lei, madeira que não tem fim nem dá cupim, e coloquei os vidros, tudo direitinho e tal. Meu amigo, no primeiro inverno entrou água pelas quinas lá da janela, da madeira. Entrava água um pouquinho, mas escorria para dentro do estúdio, do escritório. Aí sai aquela coloração, aquela resina da madeira, desceu com a água, aquele filetezinho, manchou o estúdio, onde pingou 4 lugares. E agora? Aí fui lá, ajeitei, botei silicone quando parou de chover. Quando a chuva veio, não teve jeito, porque a água, vocês sabem que por menor que seja a fissura, um furozinho feito por uma ponta de um alfinete, de uma agulha, a água passa, não tem jeito. Então passaram-se aqui alguns anos, chegava inverno, saía inverno, pingando água do mesmo jeito. Aí eu pensei, o que é que eu faço? Para arrancar essas janelas e fechar com tijolo, vai ser um bate-quebra aqui, poeira demais nesses equipamentos caros que eu comprei. Daí eu vou ter que cobrir tudo, isolar com lençol, com cobertor, com lona, o diabo, mas a poeira passa, eu já sei que é assim. E eu vou ter que ficar uns dias sem fazer o programa. E quando foi essa semana, meu amigo Herculano está aqui em casa fazendo um trabalho, eu chamei ele: Herculano, vem cá. Sobe ali, vai lá pelo lado de fora, pelo telhado. Empareda essas janelas. Aí disse: mas rapaz, eu digo: vai emparedar. Sabe o que é emparedar? Fechar tudo com tijolo pelo lado de fora, sem arrancar a janela. Aí vai ficar feio lá do lado de fora. O negócio está no alto, no segundo andar, ninguém vai olhar. Posso fechar com tijolo? Pode fechar. Porrou tijolo, massa, fechou tudo pelo lado de fora. Não vai abrir mais. E também, espero eu, não vai entrar mais água. Estou olhando aqui. Até agora não minou nada. Aí eu retocar direitinho a pintura, onde a resina desceu, a resina da madeira. Já inventei ali uma técnica para cobrir a parte onde estavam as janelas. Quem já viu aí o programa percebeu, um dia ou outro aparece umas espécies de quadros avermelhados no estúdio. Hoje vocês não estão vendo porque a câmera está direcionada para outro lugar.
Mas se eu der uma girada por aqui, até que vai dar para ver. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Então fica uma coisa diferente, que ninguém sabe o que é que tem por trás. Importante é a eficiência, a funcionalidade de não entrar mais água, porque estava me irritando e estava me dando prejuízo também. E eu não corro atrás de prejuízo. Tá aí um monte de gente nesse Brasil que diz: fulano está correndo atrás do prejuízo. Eu vou correr atrás do prejuízo. Eu não corro atrás de prejuízo, de jeito nenhum. Viu, Antônio Josivaldo Bezerra? Eu corro atrás de lucro. Eu corro atrás de lucro, de mulher bonita e de dinheiro, só. Negócio de correr atrás de prejuízo, eu não estou ficando velho, não é doido não. E o ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República. Vocês pensaram que o ministro não ia atender, hein? Decretou hoje de manhã a prisão da deputada Carla Zambelli. Mandou prender. Determinou também que as plataformas digitais removessem todos os perfis relacionados à deputada Carla Zambelli. Eita danado. Entre as plataformas online mencionadas na decisão do doutor Alexandre estão a Meta, a LinkedIn, o TikTok, o X, que é o antigo Twitter, o Telegram e o YouTube. Ô, gente, e o Facebook não? Entretanto, em uma das contas apontadas tem uma publicação de um vídeo pornô. Não, um vídeo pornô de Carla Zambelli. Eu vou olhar. Vou olhar já, depois do programa. Danada que ela está fazendo nesse vídeo. Além disso, a mesma resolução que solicita a remoção dos perfis também determina, olha só, o bloqueio das contas bancárias da deputada, todas as contas que ela tiver, os bens que ela possuir, carro, moto, barco, avião se tiver, imóveis, apartamento, casa, terreno, chácara, sítio, fazenda, a prisão preventiva dela e, por enquanto, a inclusão do seu nome na lista vermelha da Interpol. Ao todo, são 11 contas em que o ministro Alexandre de Moraes pede a retirada, além do perfil com o vídeo pornô. Tem os perfis com o nome de sua mãe e outro com o nome do filho de Carla Zambelli. Se os perfis não forem derrubados, o ministro disse que cada plataforma dessa vai ter que pagar 100 mil reais por dia. 100 mil. A deputada anunciou ontem que viajou para o exterior e deixando o Brasil, depois de ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de cadeia e a perda do mandato. O ministro Alexandre de Moraes também determinou que a Câmara dos Deputados suspenda qualquer tipo de pagamento à deputada Carla Zambelli. Salário de deputada, as verbas de gabinete, tudo. Ele disse que é para suspender tudo. Não sei se Hugo Mota vai atender, mas o ministro está mandando. E agora, hein? O que fazer? Estão procurando Carla Zambelli. Agora, Carla Zambelli é rebelde, foi para as redes sociais e disse: ei, estou aqui, estou aqui, vem me buscar aqui. Meu amigo, estão dizendo que ela está nos Estados Unidos, na Flórida. Algumas pessoas perguntando: e ela está com o Eduardo Bolsonaro? Não, ela não se afina mais com a família Bolsonaro. Depois daquele negócio de correr atrás daquele homem negro com a pistola, na véspera, no sábado, véspera do segundo turno da eleição, lá em outubro de 22, ela se queimou com os bolsonaristas, porque o que eles dizem é que aquilo ali tirou muito voto de Bolsonaro, na véspera do segundo turno. Ela já estava eleita, votação estourada, expressiva, então ela é queimada, assim como se queimou Alexandre Frota, assim como se queimou aquela Joyce Hasselmann e outros que eram bolsonaristas da casa, da cozinha de Bolsonaro e se queimaram.
A mulher debochou, disse, estou aqui, tenho meu passaporte italiano. Sim, aí o ministro disse, cancela os passaportes dela, o passaporte diplomático. Ela disse, ele está cancelando o passaporte brasileiro. Eu não preciso mais do passaporte brasileiro, porque eu tenho um passaporte italiano. Então eu vou para a Itália. Dio come ti amo. Aí, vai me buscar na Itália, debochou. A Itália tem como primeira-ministra a Giorgia Meloni, é isso? É. Extrema-direita e direita radical. Dificilmente a primeira-ministra, o governo italiano, vai permitir que ela seja extraditada aqui para o Brasil. Agora, se Carla Zambelli der bobeira, chegar por aí em determinados aeroportos, pode ser que o cancão pie para o lado dela, porque o ministro Alexandre de Moraes disse que está lambendo uma rapadura para botar lá na jaula. São 18h42 agora. Então, minha gente, embora ela seja isolada entre os seus pares, ou seja, não tem deputado que goste de Carla Zambelli, não gosta. Do jeito que não gostavam daquele Daniel Silveira que está preso, ele não gosta, porque dizem que Carla Zambelli é confuseira, é barraqueira, faz zoada por tudo e tal. Então, os deputados não gostam dela, mas a parlamentar pode ser favorecida na votação em plenário para a revogação de uma prisão e até mesmo para manter o mandato, se a Câmara resolver mandar algum recado para o Supremo Tribunal Federal. Estão vendo? O ministro disse que é para a Câmara tomar essa decisão através da sua mesa diretora. Só, olha, a mesa diretora é para tirar salário, cortar tudo, verba. Aí alguns deputados estão dizendo assim, não é a mesa não, é o plenário. É o plenário que votou pela cassação de outro. Estão dizendo que o ministro está querendo mandar na Câmara também, alguns parlamentares. A avaliação nesse momento é de que esse caso de Carla Zambelli pode ser usado para demonstrar o chamado espírito de corpo da Câmara e defender as prerrogativas dos membros do Poder Legislativo. Parlamentares estão vendo excesso nas medidas de Alexandre de Moraes e reclamam de invasão do tribunal em decisões internas do Congresso Nacional. O ministro determinou a prisão da mulher e disse que quer que o mandato seja cassado pela mesa, corte tudo e tire tudo. Moraes determinou que a Câmara bloqueie o salário da mulher, suspenda qualquer repasse de verba destinada ao seu gabinete e até o final da tarde, agora a mesa diretora da Câmara não havia confirmado nada. Perguntaram a Hugo Mota, e aí, estou moco, não recebi nada do Supremo até agora. Para manter a decisão do Supremo, é preciso ter mais de 257 votos em plenário. Todavia, destacam alguns parlamentares, revogar a medida cautelar no plenário pode agravar o atrito entre o Poder Judiciário, entenda-se, Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados. 10 anos de cadeia por ter invadido, junto com um hacker, o site do Conselho Nacional de Justiça e ter expedido um mandato de prisão assinado por Alexandre de Moraes para prender ele mesmo. Aí é que o homem está com raiva, né? Aí é que o homem está com raiva. Pois bem, é o Brasil. É o nosso Brasil. A Constituição, está perguntando aqui, Neuza, e a Constituição do Brasil diz o quê? Diz que a mesa diretora da Câmara pode sim decidir, sem passar pelo plenário, sobre perda de mandato de quem faltar mais de 1/3 das sessões, salvo em caso de licença ou omissão oficial. Nos demais casos é necessário o aval de todos os deputados, a votação em plenário. Estão vendo? Ou seja, se a deputada se licenciar pela Constituição, não pode ser cassada. Eduardo Bolsonaro não tirou licença, não foi para os Estados Unidos? Eduardo Bolsonaro, é verdade, não tem condenação. Ela tem, mas ela pode se licenciar. Integrantes da mesa diretora da Câmara disseram agora à tarde que o pedido do Partido dos Trabalhadores para cassar o mandato de Carla Zambelli não tem chance de prosperar, visto que não há amparo legal. O que é que o Lindbergh Farias quer?
ele quer que a mesa declare perda de mandato. Sem chance. Isso aqui não tem chance de acontecer de jeito nenhum. Nosso Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Alô, Argentina. Tem alguém na Argentina escutando, aquele ouvinte misterioso de sempre que aparece aqui no painel do Radiosnet, mas não se identifica. Se quiser se identificar, não tem problema nenhum. Ah, tá certo. Tem mais recados por aqui, tem mais gente entrando também. O painel acusa. Nesse instante, Pocinho chegou, está aqui. São Mamed, ali na região de Patos. Boa noite para Sumé. Tem um rolo lá em Sumé que está aí por aí nas redes sociais, o pessoal fofocando, negócio da primeira dama. Meu amigo, é um rolo danado. Deixa eu ver mais aqui quem é que está se comunicando conosco. Estou em Garanhuns, Pernambuco. Eu sou conterrâneo do grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem. Lula lhe convidou para ir com ele lá para a França e para Monte Carlo? Não? Lá para o Principado de Mônaco? Parabéns para você, desta data querida. 6h48. O ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Roberto Barroso, disse hoje que o tribunal, a corte, não está legislando. Nunca aconteceu isso, na opinião dele. Os ministros retomaram hoje, você deve saber, a análise da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse dispositivo determina, minha gente, que plataformas digitais só podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados por terceiros mediante ordem judicial. A decisão do tribunal pode mudar a forma como as chamadas Big Techs, ou grandes empresas de tecnologia como X, Meta e Google, operam aqui no Brasil. Ao abrir a sessão hoje à tarde, o ministro fez uma introdução direcionada ao que chamou de esclarecimento voltado às pessoas de boa fé. O Poder Judiciário vem sendo criticado, principalmente por parlamentares da oposição ao governo Lula, de sobrepor o que deveria ser papel do Congresso Nacional e de andar propondo censura às plataformas de redes sociais, querendo regular suas ações aqui no Brasil. O ministro Barroso lembrou que, no regime de separação de poderes, é o legislativo que cria as leis e legisla. Eu aprendi assim também. O executivo, disse ele, aplica essas leis e presta os serviços públicos. E o judiciário aplica a lei para solucionar litígios que são trazidos pelas partes perante o Poder Judiciário. Ele disse que é exatamente isso que o Supremo está fazendo, decidindo casos concretos que surgiram depois de encrencas, litígios, brigas, confusões. Pessoas que se sentiram lesadas nos seus direitos e procuraram o Poder Judiciário em busca de reparação. O Judiciário não está legislando, disse ele, e muito menos regulando em caráter geral, abstrato e definitivo as plataformas digitais. Não é isso que os juristas brasileiros dizem. O ministro também fez questão de ressaltar que não há censura às redes sociais nas ações do Poder Judiciário, mas apenas a necessidade de estabelecer limites nas ações das plataformas até que a Câmara e o Senado estabeleçam normas que regulamentem as Big Techs. Hein? Olha, na entrevista coletiva que deu ontem, no final da manhã, no Palácio do Planalto, o presidente Lula, dando entrevista, aí uma repórter, uma moça, disse assim: presidente, ela se identificou, aí disse, naquela conversa lá na China com o presidente Xi Jinping, aquela que Janja falou aquele monte de bobagem, aí a moça perguntou assim: o senhor disse que tinha pedido ao presidente da China que mandasse um homem de confiança dele
uma pessoa da altíssima confiança, para orientar vocês aqui do governo do Brasil como censurar as redes sociais. Aí Lula olhou para ela, aí a moça terminou assim, essa pessoa já veio, já chegou. Lula não gostou muito da pergunta não, aí ele disse, não chegou não, mas venha, se quando chegar, vai conversar com o senhor direto e ensinar como é que faz censura. Aí Lula disse, não, quando chegar eu vou mandar conversar com o Sidônio Palmeira. Ou seja, a gente tem que analisar a coisa, minha gente, com toda a frieza do mundo, entendeu? Sem puxar a brasa nem para Bolsonaro nem para Lula. Eu não quero fazer isso aqui, longe de mim. Ou seja, Lula pediu a um ditador, porque a China é uma ditadura. A China não é uma democracia de jeito nenhum. Lá quem der um pio contra o governo, cadeia, campo de concentração, trabalho forçado ou desaparece. Lula pediu ao presidente, ao homem que governa um país onde impera a ditadura, para mandar alguém de confiança dele para cá, para ensinar como é que censura as redes sociais. Dá certo um negócio desse aqui no Brasil? Lá na China dá. Por quê? Porque é uma ditadura. O governo impõe o que o cidadão deve dizer ou fazer. Quem mijar fora do caco, como dizia minha avó, vai para a cadeia. Aqui não. Aqui a gente se acostumou que o Brasil é uma democracia. Ave Maria. Você está lutando por quê? Democracia. E você, minha filha? Democracia. Todo mundo quer democracia aqui. Cada um quer a sua. Cada um tem a sua democracia. Aí vem um cara de um regime ditatorial ensinar como é que faz para regular as redes sociais. Eu estou achando que esse negócio não vai dar muito certo, não. Eu fico pensando, sabe o quê? Se fosse Bolsonaro o presidente e pedisse ao cara lá da Hungria, pedisse a Donald Trump, ou mesmo a Xi Jinping, ei, manda alguém aí de tua confiança para me ensinar como é que a gente arrocha o nó aqui em cima desse povo, hein? O que será que o pessoal da esquerda estaria dizendo a essa altura dos acontecimentos? Mas o papel está invertido. Lula foi quem pediu ajuda para o cara vir para cá ensinar como é que faz para você, eu, todos nós não poder mais dizer, escrever ou postar determinadas coisas nas redes sociais. É o Brasil, 6h54. Aqui o Zé Carlos está perguntando se está confirmada a vinda do presidente em exercício Geraldo Alckmin a Campina Grande. Está confirmado, sim. Hoje eu recebi a pré-agenda do Palácio do Planalto. O homem vem mesmo, vai chegar aqui no começo da tarde, dirige-se à sede da FIEPB, FIEP, a Federação das Indústrias. Não é mais FIEP não, viu? Era FIEP. Agora tem um B no final, é FIEPB. Então vai para a sede da FIEPB, participa de um evento sobre economia lá com os industriais, com o governador João Azevedo, prefeitos aqui, autoridades outras. E o que se imagina é que ele permaneça aqui, jante por aqui e vá ao Pacto do Povo depois. Essa parte aí não está confirmada não. Mas o pessoal está programando. Porque tem toda uma questão de segurança, de logística, vocês sabem, né? O homem, afinal das contas, é o presidente da República, em exercício. Toda uma questão de segurança para ir para um lugar onde tem uma multidão requer uma estrutura, um aparato de segurança, tamanho família. Não é fácil, não. Mas está confirmado. Geraldo Alckmin vem, sim, a Campina Grande. A não ser que daqui para amanhã mude tudo, mas até agora está agendado. Todas as vezes que uma autoridade assim vem para cá no período junino, eu lembro de Fernando Collor de Mello, quando era presidente da República. Ronaldo Cunha Lima trouxe ele para cá, ao São João. Ronaldo de Castro, na época, trouxeram. Collor foi ao Pacto do Povo, olhou, foi ao Espásio depois, tinha um show,
Eu estava lá com o Juarez Amaral e lá para as tantas, Collor chamou o ajudante de ordens, acho que era um coronel. Coronel, venha cá, por favor. Collor sempre foi um cara assim, muito educado, sabe, tratável. Aquele jeitão dele, mas era um cara fino, educado, tem informação para isso. Está enrolado hoje no fim da vida, mas... Aí ele chegou, olhou assim com o relógio de pulso, aí disse: coronel, ligue para aquela pizzaria lá no Rio de Janeiro. A gente ouvindo assim. O bicho mostrava raça mesmo, sabia esbanjar, ostentar. Hoje é ostentação. Mas, coronel, ligue para aquela pizzaria lá no Rio de Janeiro, manda preparar aquela pizza que eu gosto e nós vamos decolar daqui a pouco. Eu quero comer uma pizza lá no Rio de Janeiro. Quem pode, pode, não? É ou não é? O homem ligou imediatamente, mandou preparar, alertou a segurança no Rio, vai para lá e vem para cá, carro no aeroporto, o diabo. Daqui a pouco, Collor, no espaço, tiramos com ele para o aeroporto. Collor entrou no jatinho, tirou para o Rio de Janeiro. Comeu uma pizza ali daqui a pouco. É como eu estar aqui no Catolé com o doutor Gildo, Erivan, doutora Jovita Maranhão. Vamos comer uma pizza ali no Zepa? Bora! Vamos comer uma pizza lá no Alto Branco, bora, Lourdinha Pinto vai pagar, vamos. Aí é Collor, olhou assim no espaço. Eu quero ir comer uma pizza ali no Rio de Janeiro, pronto. Maravilha. Cada um na sua, não é? Cada um na sua, cada um com os seus desejos, cada um satisfazendo ao seu ego e podendo fazer o que gosta. Cada um, já aconteceu comigo, Major, também. Rio de Janeiro de noite, assim de noite. 9 da noite, 10 da noite. Lá, eu olhei assim pro relógio, fiz feito Collor de Melo. Olhei pro relógio. Onde é que eu vou amanhã? Eu vou pro Rio Grande do Sul. Site da companhia aérea, no computador assim, comprei a passagem, já amanheceu o dia, todo mundo pro Rio Grande do Sul agora. Pra onde, homem? Não tá bom aqui no Rio? Tá. Mas eu quero ir no Rio Grande do Sul, vamos, pronto. Vai, passa 3 dias lá, volta. Quando a barra tá boa, meu amigo, quando você tá com saúde, dinheiro sobrando, entendeu? Vontade de gastar, você inventa tudo, ainda mais se tiver com quem você gosta, alegre, feliz, satisfeito, tomando uma uba, não tem quem segure. E jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver. Alguém que gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. 6h59. Presidente Lula, olha aí o presidente Lula. Você pode criticar o presidente Lula, mas Lula está sabendo viver a vida. 80 anos, 80 no Botafogo, mulher de 50, 30 anos mais nova. Companheira Janja, nós vai para Paris. Bora. Mas eu tenho vontade de conhecer Mônaco, o Principado de Mônaco, ali onde tem aquela Fórmula 1, aquele cassino, hein? Aquele príncipe Albert e aquelas princesas descendentes de Ranier. Aí Lula disse: é comigo mesmo. Vamos para lá, para Monte Carlo. Vai para Monte Carlo. Vai rodar aquela cidade. Pronto, quem pode, pode. Ache bom, não ache ruim não. Você está pagando um pouquinho da despesa do combustível no avião da FAB, no avião presidencial, mas vai. Se quiser, vamos voar daqui para o Canadá, vamos. Vamos voltar lá em Xi Jinping para você conversar com ele de novo, bora. Voltar para Paris. Ave Maria, Macron levou um tapa no safanão de Dona Brigitte. Vamos lá, pronto. Lula amanhã vai ser recebido por Macron no Palácio de Versalhes de novo lá com Dona Janja. Aí estarão Macron e Brigitte, a esposa dele, a primeira dama francesa, Lula e Janja, trocando ideia, batendo papo. E depois vão comer uns canapés e tomar uma garrafa de champanhe daquela de 50 anos, porque afinal das contas ninguém é de ferro. E você aqui dando milho aos pombos. E olha, que nem milho você tem para dar o pombo. Se vem cá, você pega a esposa do pombo para passear com você por aí. Adriano Carlos, em José Pinheiro, boa noite. Quem mais? Doutor Gildo Lima do Nascimento.
Será que é Antônio que está te ouvindo na Argentina? Não duvido nada. Toinho, Brás Company, eita, o homem da criptomoeda. Diz que ele é amigo de Javier Milei, somente. Hulk o Gari, chegando agora. Estava desde as 14 horas gravando e editando a apresentação de uma quadrilha junina de Matinhas. Deu trabalho, mas o carvão está no pé do Cipa. Que coisa boa, rapaz, maravilha. Gregório da Ramadinha, boa noite, Paulo. O cerco está se fechando. Os ratos estão fugindo para longe. Tem rato que vai a gente pagando e tem rato que vai fugando. Tem rato para todo lado e para todo gosto. Paulo, líder da oposição é George Moraes, é verdade. Filho do ex-senador Efraim Pai. Irmão do senador Efraim Filho. O Juscelino Salles que mandou aqui. Muda tanto, meu amigo, esses líderes. Porque tem líder que se destacam, né? Líder que você... Tem líder que é aquela panga lelê assim, né? Que você nem lembra. Não é assim? É. Aqui até agora o prefeito Bruno Cunha Lima não quis nem o líder não. Esse negócio de líder resolve nada mesmo, o líder sou eu. Quando o Bruno Cunha Lima quer resolver um negócio na Câmara, quem vai é ele, já notaram? Quem vai é ele. Lembra não, no fim do ano, o Bruno foi para lá, 2 horas da manhã, pronto, sentou lá, sentou no meio da mesa. Prefeito, estou aqui para resolver, resolveu, pronto. Quando não tem quem resolva, resolvo eu. Eu estou com vontade de tomar uma. Rapaz, tome. Mas tome, como diz José Cláudio, com responsabilidade. Né? Tome controladamente. Eu sei que você toma controladamente. Arizomar de Patos. Paulo, está chovendo aqui. Meu amigo, Patos. Estou com saudade da Morada do Sol. Chuva em Patos é como chuva lá em Caicó. Cada lapa de relâmpago, de trovão. Meu amigo, mas quando eu falo em Patos eu lembro. Primeiro, Querequexé, tá morando aí. Hildo Alves do Amaral, doutor Querequexé. Aí lembro de Edileuson Franco, o único narrador de futebol gago do mundo. Saudoso Edileuson Franco, da Rádio Espinharas. Eu lembro também de Vigílio Trindade, grande comentarista, um sujeito, um dos homens mais inteligentes que eu conheci. Trabalhei muito com ele. Eu lembro de Pistola, de Bastinho, de Manel Messias, de Menon, Pedro Leitão, turma boa danada. Luiz Carlos, o plantonista da Rádio Espinharas. Grandes amigos, alguns vivos ainda, outros que já se foram. Tenho excelentes recordações aí de Patos. Quem mais aqui? Doutor Tony Helrison, lá de Fortaleza. Para mim, é complicado pensar em fazer essas aventuras. Essas viagens de improviso, como vocês fizeram, não sei por que eu tenho que trabalhar um trabalho atrás do outro, pagar as contas, mulher, menino, todo mundo em casa esperando, complicado. Já não tenho mais essa liberdade toda não, mas tem que tirar um tempinho, né? Aqui ali a gente tira assim uns 15 dias, 20 dias, desaparece. Não precisa dizer para onde vai a todo mundo, porque o mundo hoje você sabe como é que é. Uma vez eu estava em Berlim. Aí você pensa que se esconde. Aí o cara gritou, camisa 10. Eu disse, não pode aqui, rapaz. Fiquei por ali, fazendo que não era comigo. Aí daqui a pouco o cara, Paulo Roberto. Então você não se esconde mais em lugar nenhum no mundo. E eu não tinha dito a ninguém, viu? Eu, como doutor Damião uma vez estava com Lígia Feliciano em Paris. Aí uma pessoa aqui de Campina Grande viu. Aí disse, vou botar uma voz. Você sabe o que é botar uma voz, né? É gritar o nome da pessoa. Aquela multidão em Paris, na saída lá do metrô, ali na Champs-Élysées. Aí o cara gritou, Damião! Aí escondeu-se. Aí o Damião parou assim, olhou com aquele jeito dele, pegado na mão de Lígia. Aí não viu ninguém conhecido, né? Continuou a andar. Quando deu em 5 passos, o cara gritou, deputado Damião! Cadê Dona Mariana? Meu amigo, então se virou de novo para lá e para cá. Passou 1 hora perseguindo Damião, gritando, zonando com o Damião. Damião até hoje não sabe quem foi. A primeira vez que eu encontrar o deputado Damião, vou dizer a ele. Ele vai perguntar quem foi, eu não vou dizer não, mas eu sei da história, esse Damião quase que enlouquece. E outra vez foi o doutor Amaury Vasconcelos. Amaury Vasconcelos era um advogado muitíssimo conceituado aqui,
morava ali na rua Desembargador Trindade, em frente à casa, a antiga casa de Zé Carlos do São Brás, onde hoje é um edifício. Aí o advogado gostava de viajar, ia para Paris, ia para Nova York, lá e tal. Aí quando foi um belo dia, meu amigo, o advogado estava em Nova York, uma figura de Campina Grande também viu. O doutor Amaury usava um óculos assim, meio, aqueles óculos antigos que hoje não tem mais, que a gente chamava fundo de garrafa, né? Que parecia o fundo de um copo daquele engana bebum. E o doutor Amaury com a esposa dele, aí o cara gritou, Amaury Vasconcelos! O doutor Amaury parou, olhou, rodou para um lado, nada, aí botou a voz umas 10 vezes também, quase o doutor Amaury endoidece. O doutor Amaury andando ali pela Quinta Avenida, com direção ao Central Park, e o cara, Amaury, advogado paraibano. Tem cara que faz isso, viu? Você já botou uma voz para alguém? Ou já botaram uma voz em você? Hein? Arizomar, o sinal da televisão está passando aí por umas... Ainda, curiosamente, ontem, eu conversei com o diretor técnico lá da televisão. Eu conversei com 2 deles. E eles estão trabalhando. Me falaram de um problema que tem em Remígio, me falaram de algum problema que tem aí no sertão. Estão resolvendo, né? Estão resolvendo. Agora eu acho que nós estamos aí no analógico ainda, né? No 18.1. Depois você me confirma. São 19h08 na Paraíba. Vocês sabem que o cigarro normal já é uma desgraça, né? Faz mal a todo mundo. A quem fuma e a quem está perto. Ou seja, o fumante ativo e o fumante passivo. O cigarro paraguaio dizem que faz 1000 vezes mais mal. Porque ali não tem controle de qualidade e eles trituram tudo, moem tudo. Então, quem está comprando aqueles cigarros paraguaios, ele está botando para dentro do seu organismo capim seco, cocô de vaca seco, estrume de boi, tudo que você pensar ali, misturado, o cara fumar, botar para dentro. E o cigarro eletrônico que inventaram, dizem que é pior ainda, porque esse, meu amigo, segundo os pneumologistas, é uma coisa que os efeitos a pessoa só vai sentir um pouco mais na frente. Mas uma mulher de 49 anos de idade, do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, chamada Shirley Parker, sofreu queimaduras de 3º grau em mais da metade do seu corpo, depois que o cigarro eletrônico que ela fumava explodiu. De acordo com a imprensa, o incidente ocorreu quando ela estava na cozinha. Informou que de repente o dispositivo que ela havia comprado, o primeiro que ela tinha comprado na vida, emitiu uma faísca, rapidamente pegou fogo no cabelo. Em seguida, as chamas se espalharam para as roupas da mulher e para o carpete do apartamento. Desesperada, ela tentou apagar o fogo com o roupão, mas isso apenas piorou a situação porque o roupão também pegou fogo. Foi então que ela decidiu se jogar e rolar no chão, ao mesmo tempo em que ligava para o serviço de emergência. Tá mal, hein? Tá internada e a situação não é fácil, não. Inicialmente, os paramédicos disseram que a mulher estava clinicamente morta, mas foi reanimada e levada às pressas para um pronto-socorro. Mais tarde, ela foi transferida para uma unidade de queimados, onde passou, minha gente, por 15 cirurgias, incluindo enxertos de pele. Com 55% do corpo queimaduras de até 3º grau, incluindo uma orelha queimada e também toda a região do peito, dos seios. O tratamento das lesões custou cerca de 2 milhões de dólares, aproximadamente 10 milhões e meio de reais. Tá vendo? Um danado de um cigarro eletrônico.
A gente chama aqui de pendrive. O sujeito compra um pendrive e fica chupando o conteúdo daquele pendrive para dentro do seu organismo. A mulher disse que passou uma semana morrendo repetidas vezes. Os médicos chamam isso de dar voltas no ralo. Ela disse que sente dores terríveis. Coisa horrorosa, né? Pois bem, o corpo é seu, você faz dele o que quiser. Agora, arque com as consequências. Minha gente, olha que notícia. A fumaça em um navio chamou a atenção da Guarda Costeira norte-americana. Um navio transportando cerca de 3.000 veículos novos da China para o México foi abandonado no meio do Oceano Pacífico após pegar fogo no dia de ontem. A fumaça foi vista pela primeira vez saindo de um dos convéses do navio. O navio tem o nome de Morning Midas. Transportava, entre esses 3.000 carros novos, 800 veículos elétricos. A tripulação iniciou todos os procedimentos de combate ao incêndio, mas as chamas não puderam ser controladas. Aí a Guarda Costeira americana conseguiu retirar todos os 22 tripulantes da embarcação. A empresa diz que equipes de resgate estão sendo mobilizadas para apoiar as operações de salvamento. Um porta-voz se recusou a comentar sobre de quem é a propriedade desses carros. O navio partiu do porto chinês de Yantai no dia 26 de maio, segundo dados de rastreamento do Bloomberg. Antes de acontecer o incidente, fez escalas em 2 outros portos chineses, Nansha, na região sul, e também na cidade de Xangai. Semana passada chegou aqui no Brasil um navio com 7.200 carros. Vocês viram isso na televisão? Também da China. Aquela empresa BYD, minha gente, é como se pronuncia as letras B, Y, D de dado em inglês. B é B, Y tem som de I e D de dado, D. Então, BYD, entenderam? Esse navio chegou no porto de, deixa eu ver aqui, Itajaí, lá em Santa Catarina. E os chineses contrataram 500 motoristas, 500, para a operação de desembarque, tirar os carros do navio. Esse navio é da própria empresa, BYD, tem o nome dela de lado, navio enorme, e ele tem uma rampa. Ele atraca no cais do porto, e aquela rampa ela é solta do navio para a calçada do porto, e os carros saem rodando, todos eles. Contrataram 500 motoristas para passar 24 horas tirando esses carros de dentro do navio. Tiraram todos. Era tirando do navio, botando em cima das cegonhas e distribuindo para o Brasil. 50 para Pernambuco, 200 para São Paulo, 30 para Paraíba, entendeu? E distribuíram o carro para tudo que é lugar do Brasil. Os carros elétricos, em sua maioria. Os chineses estão danados, tomando conta. Eu não compro carro elétrico por enquanto. Para mim está muito cedo. Deixa que os outros vão testando aí, para ver se presta, se não presta. A bateria do carro é o assoalho, é o piso. A gente vive aqui em lugares cheios de quebra-mola, pedra no meio da rua. Se for numa estrada de zona rural, nem se fala. Eu fico imaginando uma porrada de um carro desses chineses, que são alguns deles muito baixos, num quebra-mola desse aí. No gelo baiano, no meio fio, como é que faz? Danifica, o carro custa 200 mil reais, só a bateria custa 80. E aí? Como é que vai ser esse negócio? Não sei. Mas as coisas vão se modernizando, as pessoas vão atualizando esses produtos novos e um dia tudo está mais ou menos dentro dos conformes. Mas eu prefiro que você aí compre, vá usando, para me dizer se presta, se é bom. Eu quero ver nas revisões, quero ver quanto tempo dura essas baterias, que também, né? Por enquanto a gente vai entrando aí nos híbridos, que tenha motor elétrico, mas que tenha também o motor a combustão, porque é um misto de uma coisa e outra, até que tudo se resolva. Estamos agora pontualmente às 19 horas e 15 minutos, 7h15 na Paraíba. Você está acompanhando a Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo.
você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio. Crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos. Tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 99971-4048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Bem-vindo ao Nildo Utcoafir. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito, espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. Unildo Utcoafir, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Hora certa. Fala, Roberto. São 19 horas e 21 minutos na Paraíba. 7h21 agora.
Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Muito bem, agora 12:06, e volta para falar sobre política. E aí, Paulo Roberto? Tudo em paz? Boa tarde, amigo. Sempre que eu chego aqui, desejando uma boa tarde para todo mundo, aí Reginaldo Bastos vem com uma das suas tiradas. Sim. Hoje ele perguntou assim: a deputada Carla Zambelli tem juízo? Quem sou eu para responder se Carla Zambelli tem juízo ou não, né? A verdade é que a deputada, que foi uma criatura extremamente bem votada lá em São Paulo, 2 milhões de votos, é voto para chuchu. Aqui e ali dava uma pisada na bola. Porque aquela história de contratar um hacker, invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, gerar de forma fraudulenta um mandado de prisão assinado por Alexandre de Moraes para prender ele próprio, isso é negócio de quem não tem juízo, né? É uma coisa que não está muito legal. Aliás, a condenação dela há 10 anos foi por conta daquilo ali. A história da arma de fogo correndo atrás de um homem ainda está para a pauta para ser julgado depois. E a mulher saiu do Brasil, a gente disse ontem aqui, inicialmente está na Espanha e tal, depois está nos Estados Unidos. E ela foi às redes sociais, não disse onde estava exatamente, mas disse que tem cidadania italiana, possui passaporte italiano e disse que chegando no território italiano ela será inalcançável, inviolável. O ministro Alexandre de Moraes, agora há pouco, atendeu a Procuradoria-Geral da República e assinou a decretação da prisão preventiva, mandando para a lista vermelha da Interpol e estabelecendo uma série de medidas cautelares, entre elas cassação do passaporte brasileiro. Obviamente, a deputada tem passaporte diplomático, ele mandou cancelar, se ela tem o italiano, vai poder se deslocar com o passaporte europeu, mas mandou também a Câmara dos Deputados suspender salário, verba de gabinete, é uma série de medidas cautelares que a gente não sabe se Hugo Mota vai cumprir a risca. Carla Zambelli foi às redes sociais ontem, está aqui. Se eu tenho passaporte italiano, ele pode colocar Interpol atrás de mim, eles não me tiram da Itália. Eles vão tentar me prender na Itália, talvez, né? Tentar ali... eu não acho difícil, tá? Porque todos eles têm muitas conexões na Europa. Não só conexões, mas bens também. Então eles vão tentar me prender na Itália. Mas eu não temo, porque eu sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a justiça italiana me prenda. E aí não vai ser o Alexandre de Moraes, vai ser a justiça italiana. Estou pagando para ver um dia desse. Em relação ao meu advogado, eu queria deixar muito claro aqui que eu não falei para o meu advogado, e isso dá motivo suficiente para ele deixar o caso, mas eu fiz isso para não prejudicá-lo e para não colocar ele com uma lupa em cima dele, né? Eu acho que se eu estou fazendo as coisas de próprio pensamento e tranquila com relação a isso, eu vim aqui para buscar tratamento, como eu já tinha feito diversas vezes, só que dessa vez eu não vou voltar mais para o Brasil, eu acho que eu não posso também implicar umas terceiras pessoas. Ela salvou a pele do advogado, né? Está dizendo aí que ele não sabia que ela ia fugir, diz que ela fugiu no domingo, Estados Unidos, ou se já está em território. Ela tem cidadania italiana. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, é da extrema-direita, aliás, é da direita radical, e obviamente que não vai permitir, digamos, uma extradição da deputada. Mas a vida dela por aqui não será fácil se ela retornar ao território brasileiro. Todos nós sabemos que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tenciona ser candidato à presidência da República ano que vem. Recentemente, ele participou de um debate falando sobre a falta de segurança no Brasil de hoje, dizendo aquilo que todos nós sabemos, que em muitos estados, em muitas cidades, em muitas capitais brasileiras, se o empresário achar de abrir um atacadão, uma loja, uma fábrica, ele vai ter que pagar pedágio, a bandidagem, porque senão não tem a permissão para que o seu estabelecimento funcione. Infelizmente está desse jeito e nós vamos reproduzir um trecho da fala de Ronaldo Caiado. Veja que ponto nós estamos chegando. Os supermercadistas hoje não sabem mais o que fazer. Por quê? A segurança ali, eles têm que pagar o pedágio para poder ter o supermercado aberto. Então você nota que a extensão na área da economia do país, fintechs foram usadas para esquentar dinheiro do narcotráfico. O sistema financeiro está perplexo, sem saber como atuar.
São bilhões de reais que foram lançados na campanha do interior em São Paulo, noticiada pelo Ministério Público. Isso não é no São Paulo, isso é no Brasil todo, onde eles exigem a Secretaria de Economia ou da Fazenda e o transporte urbano e o lixo. Tá sério o negócio, viu? Tá feia a coisa. Agora, quem é que dá jeito nisso? Será que Caiado, virando presidente da República, dá jeito? Deixaram chegar a um ponto que vai ser difícil dar marcha ré na situação. Ainda sobre a deputada Carla Zambelli, o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu também o cancelamento de plano de saúde de todos os seus cartões de crédito, congelamento de todas as contas bancárias. O negócio está feio. O negócio está feio. Sim, e também sequestro de todos os bens. Indisponibilidade se tiver moto, carro, embarcação, avião, o que ela tiver. Apartamento, casa, terreno, granja, chácara, tudo. Ela deve ter se preparado para essa saída do Brasil, obviamente deve ter se desfeito de alguma coisa, é o que se imagina. Já o presidente Lula, que está em Paris, a capital francesa, Lula vai ao Principado de Mônaco, lá em Monte Carlo, vai passar naquele cassino, naquelas curvas, naquele túnel aí, que você vê nas disputas da Fórmula 1, deve pousar no aeroporto de Nice, quem vai para Monte Carlo pousa em Nice, que é território francês. Pois bem, e chegou hoje de manhã em Portugal, escala técnica, seguiu para Paris, a agenda é muito enxuta, porque tem aquela história também da adaptação ao fuso horário, 5 horas na frente. Tudo que a gente vai mostrar nessa agenda oficial, acredito que já aconteceu. Vamos ver, por favor. Está aqui, partida para, base aérea de Lisboa, chegada a Londrina, no Paraná. Tá muito boa essa agenda aí, não tá? Guto, corta esse negócio aí e bota a fala de Lula, dizendo que Eduardo Bolsonaro está fazendo terrorismo lá nos Estados Unidos, que é melhor. Vai lá. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira. Eduardo Bolsonaro disse, até o ano passado a turma de Lula ia lamber as botas de Biden também, lá na Casa Branca, nos Estados Unidos, etc. Essa briga não vai acabar nunca aqui no Brasil. A agenda furou, né? Pelo jeito, o pessoal trocou aí que Londrina, no Paraná, não tem nada a ver com Lisboa, então a gente vai para a política paraibana. O deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, tem dado frequentes entrevistas e na última, concedida ontem, ele disse que o Republicanos, que é o seu partido, que tem 9 deputados estaduais, 3 deputados federais, presidente da Câmara, presidente e vice da Assembleia, quer ser protagonista no ano que vem. Tanto do lado governista, e a opinião já é minha, como do lado oposicionista, o pessoal está encontrando dificuldade para definir suas chapas, de um lado e do outro. Vamos acompanhar esse raciocínio do deputado presidente. O republicano quer ser reconhecido pelo partido que é, pelo tamanho que tem, pela grandeza que ele representa na política da Paraíba. É um partido que tem 9 deputados estaduais, tem 3 federais, tem um presidente da Câmara Federal, o presidente da Assembleia, o vice-presidente da Assembleia também. Enfim, tem 50 prefeitos na legenda e mais 30 em outras legendas que seguem a nossa orientação. Então, por sua grandeza, nós esperamos que os partidos da base entendam que agora chegou a vez do republicano. Nós votamos no PSB em 22, votamos no PP, sem ter ninguém na chapa. Não tinha ninguém nosso na chapa majoritária. Um gesto, né, presidente? Um gesto que a gente fez lá atrás. Então está na hora deles reconhecerem o nosso tamanho político e devolver esse gesto, votando num candidato do republicano na cabeça de chapa como governador da Paraíba. Sem cabeça de chapa não tem republicano. Nós vamos lutar para isso, nós vamos lutar para ser cabeça de chapa e para que a base do governo reconheça que agora chegou a vez do republicano. Se você olhar os dois lados, situação e oposição, tem pelo menos 10 pessoas, 10, pensando na candidatura ao governo do Estado. Quando o governador João Azevedo é inquirido pelos colegas repórteres, aí João diz, calma, vamos cuidar da administração,
Depois a gente vê isso lá na frente. Adriano Galdino está dando as cutucadas sempre que pode. E do outro lado, tem também uma espécie de quiprocó, não é bem do outro lado, é do mesmo lado, mas é uma outra ala. O deputado Gervásio Bezerra, que é pai do vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, vice de Cícero Lucena, diz que tem um estremecimento entre Lucas Ribeiro, vice-governador, e Cícero Lucena, que são do mesmo partido. Porque se João deixar o governo, Lucas é quem assume. E pode ser candidato à reeleição. E Cícero Lucena está correndo o trecho querendo ser candidato. Olha o que Evaz disse. Ainda bem que essa bomba não está chiando na minha mão, no meu colo. A relação azeda de Cícero e Lucas. E a gente explica aqui o que foi que ele falou direitinho. A disputa interna envolve figuras de peso como Hugo Mota, Adriano Galdino, Cícero Lucena e Lucas Ribeiro. O deputado Gervásio acredita que o grupo possui capacidade para harmonizar interesses e fortalecer a estratégia eleitoral, garantindo a continuidade do projeto político. Como dizia Juarez Amaral, será? Alguém vai sobrar nessa curva, né? Faz tempo que a gente vem dizendo isso. É muito cacique. Né? É muito cacique para pouco índio, né? É muita gente para pouca vaga. Aí alguém vai sobrar na curva. Vamos à Boca Maldita de hoje. A Boca Maldita vem de um deputado, de um senador, do Partido dos Trabalhadores do Estado do Espírito Santo, delegado de polícia Fabiano Contarato. Ele usa um brinco que é uma cruz. Ele é muito religioso, aí botou uma cruz. Alguns botam um crucifixo, aqui ele botou na orelha. Então o Fabiano achou de fazer uma comparação, o sobrenome dele é Contarato, com T. Mas ele fez uma comparação dos maiores salários brasileiros com os menores. Quem está na base da pirâmide e quem está no topo. Ele acha que tem gente ganhando muito dinheiro nesse Brasil e que há pessoas que morrem de trabalhar e muitas vezes na vida toda não ganham o que determinadas pessoas ganham em um ano apenas. Fabiano Contarato na Boca Maldita de hoje. Nós temos hoje no Brasil quase 13 milhões de servidores públicos, mas 0,3% de servidores públicos, ou seja, senador Omar, 25 mil funcionários públicos recebem 100 mil, 200 mil. Eu tenho casos aqui de servidor ganhando 1 milhão em um único mês. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, senador Amin, que determina que juízes e promotores, a cada 3 dias trabalhado, tem um de folga. Isso, na prática, ocorre o quê? Todos os juízes e promotores, senador Jurema, eles têm 1/3 a mais no salário todos os meses. E, pasme, esse valor não incide imposto de renda, porque é verba indenizatória. Olha, eles têm 60 dias de férias no ano. E nós temos uma escala 6x1. Nós temos um salário mínimo de R$ 1.518, quando a própria Constituição diz que a União tem que instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades e da família com saúde, educação, moradia, lazer, vestuário, higiene. E nós temos esse mísero salário. Uma disparidade enorme, né? Agora, isso nunca vai acabar, a gente sabe que nunca vai acabar. Alguém está me avisando aqui que existe aquela base aérea de Londrina, lá mesmo em Lisboa, Portugal. Não é isso? Daiane acaba de me avisar. Então a agenda é aquela mesmo. A confusão foi da minha parte. Se o Guto puder soltar agora... Agora eu acho que... bota aí pra gente ver. Eu acho que agora esse PR, Paraná é que... Exatamente, aí complicou. Porque aí... E ele não está visitando a fazenda orgânica brasileira de jeito nenhum. Tem alguma coisa errada hoje mesmo. só tem três pontos. Eu vi hoje cedo. É o seguinte, Lula pousou logo cedo lá em Lisboa, uma escala técnica, reabasteceu o avião e em seguida partiu com destino a Paris. Só isso. E vai se adaptar ao fuso horário para cumprir, provavelmente a partir de mais tarde ou à noite, os compromissos oficiais com o presidente Emmanuel Macron. Macron que levou aquele supetão da mulher. Eita, será que Lula vai falar assim, companheiro Macron, você levou o seu papo, já só dá beijo em mim, rapaz, dona Brigitte tá... Isso aí só são nos bastidores. Depois de tomar uma, né? É verdade, Tá bom, Cheta. Até amanhã. Até amanhã. Bem, chegou a hora de ir a Brasília. Outras novidades da capital federal, direto em Brasília, Napoleão de Castro.
Anchieta, meu abraço, cumprimentos a você e ao nosso telespectador. Nesta quarta-feira, a equipe do Em Dia volta de Brasília. Estamos no Senado da República, entrada principal aqui do Congresso Nacional, onde neste momento acontece o segundo dia das ações do Parlamento dos BRICS, os parlamentares do que integram a 11ª Conferência dos BRICS, desta feita no nosso país. Com a pauta importante nesta quarta-feira. 2 sessões de trabalho estão previstas para agora à tarde. A primeira discutirá a aliança interparlamentar dos BRICS para a saúde em todo o planeta. A segunda tratará da ação parlamentar para novos caminhos de desenvolvimento nos países integrantes dos BRICS. No entendimento com o ministro Silvio Costa Filho dos Portos, importante missão a partir de agora. Agora assumo aí a presidência nacional da Comissão Especial da Lei dos Portos, aí uma missão do presidente Hugo Mota, e vamos trabalhar bastante agora para poder aprimorar a legislação dos portos brasileiros e também dar a nossa contribuição ao Porto de Cabedelo, que é um importante porto do estado da Paraíba. As informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Napoleão, como sempre, fecha a nossa coluna política direto de Brasília. Você acompanhou a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão aqui no Cidade em Revista. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Pois é, minha gente, pois é, meus amigos e minhas amigas, o mundo está girando, as coisas vão acontecendo e a gente vai fazendo aqui esse relato para vocês. São 19 horas com mais 39 minutos agora, 7h39, Gregório mandando mensagem lá da Ramadinha. Tem perigo não, viu, Paulo? O Grupo Ribeiro apoiar um nome que não seja de um membro da família no ano que vem, nem pensar. Eu também tenho esse pensamento, tenho essa ideia. Porque eu digo uma coisa, coloque-se você aí em lugar de Lucas Ribeiro. 33, 34 anos de idade, vice-governador do estado. O governador João Azevedo, pensando em sair para se candidatar ao Senado, ele vira governador, automaticamente. João Azevedo renuncia, viu? Porque tem gente que ainda tem dúvida, se licenciar é uma coisa. João Azevedo só pode disputar o Senado renunciando ao governo do estado. Renunciou, deixa de ser governador, obviamente. Fica sem cabo, sem caneta, sem nada. A dúvida é a seguinte: Lucas, sendo candidato à reeleição, vai manter na chapa a mãe dele, a senadora Daniela, como candidata ao Senado para a reeleição? Não fica muito Ribeiro na chapa não, porque Aguinaldo vai ser candidato à reeleição para federal, natural. Lucas vira governador, se eu estivesse no lugar dele, eu queria a reeleição. Vai ficar aí 9 meses, depois mais 4 anos se ganhar. Ou você não queria? Você acha que a família Ribeiro vai dizer assim: Lucas, você só fica até o final do ano e tchau. Depois fica sem mandato, porque a prioridade vai ser aqui a reeleição da sua mãe, Daniela, para o Senado, e do seu tio Aguinaldo para o deputado federal. Hein? Não sei o que é que vai acontecer. Não dá para dizer nem se João Azevedo vai deixar. Lembra de Ricardo Coutinho? Ricardo Coutinho tinha o problema de Lígia Feliciano, que era a vice. Se ele tivesse deixado, todo mundo disse que ele seria senador. Em lugar de veneziano, teria sido ele, provavelmente, o eleito. Mas ele não deixou. Por quê? Porque Ricardo Coutinho nunca vai abrir a boca para dizer o que todo mundo sabe. Ele nunca disse publicamente, e eu acho que nunca vai dizer, que não deixou o Estado para não entregar a Lígia. Porque se entregasse a Lígia, o que todo mundo dizia? Meu amigo,
No outro dia vão desmanchar tudo que Ricardo fez nos quase 8 anos. Era isso, todo mundo comentava, ninguém queria dizer. Para não me lindrar Damião, para não me lindrar Lígia, nem os filhos, mas foi isso. Aí Ricardo disse, não saio. Vão desmanchar tudo que eu fiz, eu fico aqui, apresento o João, que era o secretário, o super secretário do governo, Ricardo Coutinho, e João se elegeu. Vocês sabem da história. E Ricardo ficou sem mandato. Então, em lugar de Lucas, eu disputaria. Mas Lucas é Lucas e Paulo Roberto é Paulo Roberto. Agora, cabe 3 Ribeiro. Não diga 3 Ribeiros, porque são 3 membros da família Ribeiro. O Ribeiro aqui não vai para o plural. Cunha Lima não vai para o plural, Florencio não vai para o plural, Silva não vai para o plural. Entendeu? Então, cabem 3 membros da família Ribeiro na mesma chapa? Hein? Não sei. Aí vem a turma, conforme os senhores viram aí agora, de Hugo Mota, o grupo de Hugo Mota. Hugo Mota, prestigiado e nome importante hoje no Brasil, pode querer vir disputar o governo do Estado, aí muda todo o cenário, que se vier é favoritíssimo, com o cacife que ele tem hoje. Para isso teria que ter um racha com a família Ribeiro, porque Lucas iria disputar com Hugo Mota. Lucas sentado na cadeira de governador, com a caneta de governador, disputando com Hugo Mota, deputado federal. É um cenário complicado. Aí tem Cícero Lucena querendo ser candidato. Do outro lado, aí você tem Pedro Cunha Lima, tem Efraim Filho, tem Romero Rodrigues. Meu amigo, é gente demais. É gente demais. Não dá para fazer nenhuma previsão por enquanto. A gente fica por aqui acompanhando, de camarote, bem tranquilo, para não perder os amigos, nem perder as amigas, e todo mundo ao final se sair bem, se dar bem. Explique como é esse danado desse Pix automático. Pensa um negócio fácil de explicar? Bem facinho. Tem gente que hoje inventa de botar a conta de água, de luz, de telefone, de internet no débito automático. É a maior loucura que você faz. É logo dizer. É o negócio mais sem futuro do mundo. Algumas pessoas botam pelo seguinte, que eu não me preocupo mais com o papel chegando, nem com o dia da conta vencer, porque às vezes eu esqueço de pagar, aí o carteiro bota ali, cai fora da caixa, molha e eu não vejo, ou cai no chão, o cachorro rasga, aí bota no débito automático. No dia que você quiser tirar aquela conta do débito automático da sua conta, pense numa trabalheira para você tirar. É o maior nó cego do mundo. Então, o Pix automático é a mesma coisa. Você vai cadastrar o seu Pix, todo mês aquele débito cair na sua conta. Imagino eu que para cancelar deve ser outra epopeia. Então, não queira isso. Eu, pelo menos, não quero. Se alguém me perguntar, eu digo, não quero esse negócio de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui o que é que tem mais. Está aqui. Você costumava ir festa no Vale do Jatobá. Eu acho que eu fui uma vez no Vale do Jatobá para entrar mesmo no almoço que o então governador Zé Maranhão ofereceu à imprensa lá num determinado fim de ano. Só. Por quê? Olha só. Quem conhece a geografia da região sabe. Para você ir para o antigo Vale do Jatobá, que agora virou Cidade de São João, você tem que ir por onde? Você tem que ir ali pelo contorno do Lindão, entrando pelo bairro das Nações. É ou não é? Aí imagine um dia de um show de um grande artista, que estão programando vários shows. Você vai, por algum motivo, você precisa sair antes da festa terminar. Por onde é que você vai sair? Engarrafa tudo, param em fila dupla, fica bloqueado. Para sair, se tiver estrada desbloqueada, você tem que sair seguindo em frente para passar no Covão, no Alvinho, no Genipapo, e voltar pela estrada Campinas-Genipapo, ou então você ir pelo Alvinho, contornando toda aquela região para sair lá na Virgem dos Pobres, em Lagoa Seca. Pense no nó cego. Só que a turma, quando está mamada, aí vai, toma toda, não quer nem sair, tanto faz terminar meia-noite como 3 da manhã e tal. Eu estou falando na possibilidade de alguém precisar sair, ou querer sair mais cedo, ou haver um chamado, uma necessidade, uma ligação de urgência, não sai. Se for, já sabe que só sai no final. O que é que tem mais aqui? Eita, cancelaram o visto de um bailarino brasileiro que vivia e trabalhava há muitos anos nos Estados Unidos. Isso é uma sacanagem o que Donald Trump está fazendo. Olha,
Vou dizer a você o que eu sei. Visto para qualquer estrangeiro, em qualquer país do mundo, quem concede é o governo local. Você dá o visto a quem você acha que deve dar. Não tem um monte de gente que vai para a embaixada americana, para um consulado, tirar um visto de turista para visitar o Disney, conhecer os Estados Unidos e tal, quer ir na Califórnia, aí o consulado nega o visto, nega. Porque você, na entrevista, titubeou, não demonstrou ter dinheiro para ir e voltar, a sua renda é insuficiente. O visto pode ser concedido ou negado em qualquer país do mundo, não é só nos Estados Unidos, por uma série de motivos. Aí vamos agora, por que os americanos agora no governo Trump estão cancelando alguns vistos, inclusive válidos? Estão cancelando Green Card. O Green Card é o documento que dá o direito de você viver nos Estados Unidos, trabalhar, ter residência permanente. Em alguns casos, ele mandou cancelar. Sabe por quê? Sabe por quê ou não? Quando alguém agora mora nos Estados Unidos, aí sai, por exemplo, o sujeito tem um visto, está valendo o visto dele de residência permanente, aí ele vem passar férias aqui no Brasil, rever a família. Na volta para os Estados Unidos, ele vai passar pela imigração do mesmo jeito de alguém que nunca foi lá. Então, na volta, passa pela imigração. Dependendo do agente da imigração, ele pode mandar passar direto, só carimba lá o passaporte e tal, ou então ele para você e vai fazer uma entrevista. O rigor agora está muito maior. O que é que o povo da imigração está fazendo? O bailarino saiu aqui para o Brasil, talvez tenha sido isso, não sei. Na volta, pararam, está vindo de onde? Do Brasil. Ah, você tem residência permanente aqui? Tem. Mora aqui há quanto tempo? Tal. Me dê aí seu celular, por favor. Ordem do presidente Trump. Aí vamos pegar o celular da pessoa, olhar as suas redes sociais. O que é que você posta nas suas redes sociais? O que foi que você publicou? Entendeu? Se você fala mal dos Estados Unidos, se você chamou gente aqui do Brasil para ir para lá de forma ilegal, se você falou mal de Donald Trump durante a campanha eleitoral do ano passado, se você fez campanha para a Câmara Harris e desceu o cacete pedindo ao povo, aos brasileiros que sejam naturalizados para não votar em Donald Trump, ou seja, se você estava fazendo política dentro dos Estados Unidos, agitando, além da sua atividade de bailarino, lascou-se. O visto é cancelado. Ah, não pode. Pode. Diga uma coisa, você recebe 3 convidados aí na sua casa, no aniversário da sua filha ou do seu filho. Os convidados chegam, se comportam bem direitinho e tal, vão embora, não tem problema. Mas se chegou um, antes da hora de cantar o parabéns, pegou a faca, cortou o bolo, saiu mordendo um pedaço do bolo para lá e para cá, começou a bagunçar. Foi no banheiro, fez uso do banheiro, não deu descarga. Vamos dizer mais? Deu um chute no cachorro que você tem aí, o bichinho de estimação pequenininho, estava fazendo mal a ninguém, deitadinho debaixo da mesa. O cara chegou e deu um chute no cachorro. Deu um cascudo no guri que estava aniversariando. Você vai querer uma pessoa dessa na sua casa, você bota para fora, no pontapé, no tapa. Se brincar, dá uma sua. É isso que eles estão fazendo. Quem estava apenas trabalhando, quem estava apenas estudando, nunca foi para a rede social defender o Hamas, defender Palestina, acusar Israel, entendeu? Quem nunca fez isso não tem problema. Quem fez, ele não quer mais por lá. Por quê? O atual governo americano acha que isso é agitação. Você estava lá agitando, como fazia aqui no Brasil, como faz aqui no Brasil. Não quer mais. Tem todo o direito. Tem ou não tem? Tem, a casa é dele, Major. Ele quer gente comportada, que siga as leis americanas e as recomendações do governo. Só isso. Pode ser quem for. Está aqui. Bolinha renunciou ou não renunciou à presidência do 13? Acho que sim, penso que não. Tem mais. Eita. Hoje escutei um colega seu dizendo na rádio que o VLT vai sair do Araxá, perto do hospital da FAP, e vai até Galante. Ele não diz aqui quem foi o colega, nem que rádio foi. Não, vai até Galante não. Não, você está enganado. Vai até o Ingá. As primeiras viagens do trem de forró, vocês sabiam ou lembram que era para o Ingá? Eu fui. Primeira viagem do trem de forró eu fui.
Eu, Juarez Amaral, Herculano Filho, Chico José da Rede Globo, Ronaldo Cunha Lima, Dona Glória, Buriti, a esposa dele, Dona Glaucia, uma turma boa danada. Era até Ingá. Aí o cara está dizendo aqui que disseram que é até Galante. Não, vai até Ingá. Se você quiser que passe do Ingá, Itabaiana, dane-se até João Pessoa, vai também. Pronto. É isso que você queria ouvir? É. Ainda mais, deixa eu ver aqui. Paulo Cidadão inventou de tirar o sinal de internet de uma fiação, tocou com a barra de ferro na alta tensão e virou um tição. Oh, meu Deus. Não adianta mexer naquilo que você não entende, né? É um perigo mexer com essas coisas. Para finalizar, fui olhar o preço de um colchão no celular e não para mais de chegar a oferta de colchão. Isso que é o dia todo aparecendo colchão agora. Tony Lima, Paulo, agora é Portugal que está mandando o brasileiro embora. 5.500 brasileiros. Falei isso ontem aqui. Também tem todo direito. Você, na sua casa é para ficar quem você quiser. Ou muita gente, ou pouca gente, ou ninguém. Quem manda é você. O brasileiro tem que tirar da sua cabeça essa coisa de que ele pode mandar no mundo. E de que ele lá fora faz tudo que ele faz aqui. Pode até fazer. Agora, quando descobre, dane-se daqui danado, e como dizia Humberto de Campos, DD, dane-se daqui danado com o dedo dentro, que era o negócio da quadrilha italiana, lá de Lampião no tempo do cangaço. 7h53 na Paraíba. Vamos pedir as bênçãos. Você aí, que está escutando o programa, que gosta de ouvir o programa, pense em Deus, nem que seja um pouquinho. Faça preces, faça orações. O Brasil está precisando de orações. O Papa Chico um dia disse: brasileiro não tem salvação, é muita cachaça e pouca oração. Faça uma prece. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Você está abençoado, todo mundo está abençoado. E eu quero lembrar que jamais teremos outra quarta-feira com esta data de 4 de junho de 2025, porque cada dia é único. Eu espero que você aí esteja aproveitando o dia de hoje muito bem, o que eu estou fazendo por aqui. É o dia número 155 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, estarão 210 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amiga, lembre-se, amigo, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da cansa vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Estamos concluindo o nosso programa desta quarta-feira, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através desse bate-papo, dessa troca de ideias, dessa interação nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. Os nossos próximos encontros estão assim marcados. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, tem coluna política. E às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista.
Boa noite, bom descanso, felicidades. Fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, Faz o dia a dia, microfone aberto. faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, No seu dia a dia. Paulo Roberto, No seu dia a dia. é Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10 na seleção.